E amados irmãos, sejam bem-vindos. Como é bom recomeçar. Sempre que eu começo uma nova série de exposição bíblica, eu fico pensando aonde Deus vai nos levar, como Deus vai trabalhar em nossos corações, como Deus vai somar verdades bíblicas ao meu modo de ser, ao meu modo de viver. E eu louvo a Deus pelo ministério de exposição da palavra do Senhor, pelas galerias que nós estamos colocando, somatizando, de exposições bíblicas. Na igreja passada, pregressa, lá no Lago Azul, nós tivemos oportunidade de expor vários livros. 1 João, Colossenses, Gálatas. Tive contato com um evangelho, o Evangelho de Marcos. Lá nós expomos o Evangelho de Marcos. E na galeria dos livros inspirados por Deus, aqui em Santa Maria, já vão alguns livros. Nesses 3 anos que Deus está nos permitindo ser o vosso pastor, você pode colocar na sua galeria a primeira carta de Pedro. Deuteronômio foi o grande livro do Velho Testamento que nós expomos. Filemão, entre esses 2 domingos aí do mês desse ano, já expomos o livro de Filemão. E agora começamos os evangelhos. Vamos aos evangelhos então? Sim ou não? Vamos? Sim. E por que então expor um evangelho? Porque você tem 4 evangelhos. Só por isso você deve pensar que ler, estudar, expor um dos evangelhos é de extrema valia, é de extrema necessidade, pois no cânon bíblico Deus deixou 4 evangelhos para que nós pudéssemos estudar. 4 evangelhos. Os 3 primeiros nós chamamos de evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos, Lucas. O 4º evangelho nós chamamos o evangelho do amor, do apóstolo do amor, daquele que Jesus disse: cuide da minha mãe quando eu morrer, cuide dos meus irmãos, João, quando eu não estiver mais presente. O evangelho do amor é o 4º evangelho, é um evangelho diferenciado, ele deve ser lido e estudado também. Eu gostaria de salientar algumas teses introdutórias a respeito da importância de expor um evangelho. A primeira tese que eu levanto é que somos evangélicos. Nós estamos numa igreja evangélica. Você é um evangélico. Nós somos evangélicos. Então nós precisamos conhecer os evangelhos, se somos uma igreja evangélica. Segunda tese: por que precisamos conhecer o evangelho? Se o evangelho foi deixado para ser pregado, logo precisamos conhecer e aplicar o evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho é poder. O evangelho é poder. Para que serve uma igreja se ela não prega o evangelho? O evangelho liberta, o evangelho cura, o evangelho restaura, o evangelho modifica situações existenciais da raça humana. E é por isso que nós estamos numa igreja evangélica. Nós precisamos entender e pregar o evangelho. Então eu quero convidar você a vir comigo degustando esse livro, o 3º livro do Novo Testamento, chamado o Evangelho de Lucas. Nós vamos bem devagarinho, não precisamos ter pressa. O apressado come cru, dá dor de barriga e depois passa mal. Nós estamos diante de um texto lindo, profundo, essencial, característico da igreja do Senhor Jesus Cristo, da igreja evangélica. Você deve estar perguntando: reverendo, por que o senhor escolheu o 3º evangélico? Por que o senhor escolheu o 3º evangelho? Primeiro, porque o 2º evangelho eu já expus lá no Lago Azul. Eu poderia repetir o conteúdo para vocês do Evangelho de Marcos.
um evangelho rápido, um evangelho em que ele escreve para soldados gregos, um evangelho importante para quem tem pressa em conhecer o evangelho. Mas eu quis escolher um evangelho mais trabalhoso, um evangelho mais histórico, um evangelho mais científico, uma vez que Lucas, ele era um médico, um evangelho que foi feito para transmitir a um tal excelentíssimo Teófilo, que, a meu ver, quem era Teófilo? A gente vai sempre se perguntar a Lucas e a Atos, quem era esse amigo do doutor Lucas, chamado Teófilo? Era alguém convertido ao evangelho, como você e como eu. Era alguém de Roma, que morava próximo da cidade de Roma. Não sabemos se ele era grego ou se era romano, mas podemos já ter em mente que era alguém que estava num outro patamar. Ele era nobilíssimo. Ele era alguém excelentíssimo. Ele era alguém que tinha se convertido ao evangelho e que até aquele momento ele se perguntava se esses fatos bíblicos eram ou não eram verdadeiros. Eu escolhi o terceiro evangelho para trabalhar com vocês, porque nós queremos incendiar nossa igreja com boas novas, evangelhos. Nós queremos incendiar a cidade de Santa Maria com o ministério de evangelismo da igreja. Nós queremos incendiar essa cidade com o evangelho transformador, restaurador. E, portanto, nós precisamos, desde já, aprender sobre os evangelhos. Há uma citação de Lucas, em Colossenses capítulo 4, 14, que o seu amigo chegado diz: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. A tradição da igreja atribui o terceiro evangelho a Lucas, e ao peso atribuído a ele pelo apóstolo Paulo, ao chamá-lo de amado, e assim produz provas evidentes a seu favor. Provavelmente Lucas tenha sido discípulo de Paulo, onde Paulo ele trabalha o coração de Lucas na anunciação do evangelho. Deixe-me já dizer uma coisa para você. Você que está aqui nessa noite, que vai no próximo domingo estar comigo, vai trazer mais uma pessoa para ouvir o evangelho, porque agora a gente vai tratar dos evangelhos. Eu quero dizer uma coisa para você: existe uma coisa que vai modificar a sua vida profundamente, se ainda não aconteceu. Existe algo que vai mudar a sua vida, e é o evangelho. É incrível, irmãos, como Lucas, como Paulo, como Barnabé, como João Marcos, como João, como Pedro, como Timóteo, como Tito, como Filemão, como as igrejas de Corinto, de Efésios, de Gálatas, como todo o mundo do Novo Testamento foi sacudido com o evangelho. É incrível, irmãos, mencionar que o nome de Lucas, o amado querido de Paulo, tem várias fonias. Em latim, Lucas, mas era chamado de Lucas, poderia ser também a abreviação de Lucanus, no latim Lucanus. Também pode ser sugerido o nome de Lucas numa abreviatura de Lucaius, Luciano, Lúcio. Então, quando nós chamamos o presbítero Luciano de Lúcio, ou Luciano mesmo, que é o seu nome, nós estamos chamando de Lucas, viu? Então, a partir de agora, o Arthur pode chamar o pai aí, né, de Luciano de Lucas. Lucas significa Luciano também. Então, a gente pode tratar, a gente pode mudar e entender isso aí, que havia várias designações, várias formas de chamar Luciano, Lúcius, Lúquius de Lucas.
Atos capítulo 13, versículo 1, diz: havia na igreja de Antioquia profetas, mestre, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaé, Colás de Herodes, Tetarca e Saulo, ou aquele mencionado lá em Romanos 16, 21, saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípatro e meus parentes. Então, o nome Lucas tem vários significados e a gente pode realmente entender dessa forma. Mas o meu resumo nessa noite, meus irmãos, veja, todo livro tem um prefácio. Para que serve o prefácio de um livro? A não ser apresentar aquilo que o livro vai tratar. O nosso objetivo nessa noite é apresentar, o nosso resumo nessa noite é trazer para você uma afirmação categórica da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Igreja de Fé Reformada, das igrejas históricas, que tem por definição que todos os livros bíblicos do Velho Testamento e do Novo Testamento, anote no seu boletim, são inspirados por Deus para ser regra de fé e prática. Meu pressuposto num prefácio, aqui a gente tem um prefácio, é recordar que os livros bíblicos são inspirados por Deus para ser regra de fé e prática. A Bíblia é a boca de Deus para todos nós. A Bíblia saiu do coração de Deus para os nossos corações. E desta forma, desta maneira, nós temos que entender que não só Lucas, mas Marcos, Mateus, Atos, Gênesis, Deuteronômio, todo e qualquer livro dos 66 livros que você tem, são inspirados por Deus. E nós estamos dentro de um evangelho. O propósito dos evangelhos, o propósito deste evangelho, o evangelho de Lucas, é reter algo de sabor da bela e equilibrada oração de Lucas, na resistência de várias tentações, em várias afirmações breves, que possam trazer a afirmativa para todos nós, de dois fundamentos básicos. No prólogo, no prefácio, nós temos duas afirmações, dois pensamentos básicos do Dr. Lucas. Primeiro, a motivação. Por que Lucas escreve o seu evangelho? Qual foi a sua motivação? E o segundo assunto do prefácio que nós temos aqui é o propósito. Por que ele escreveu esse livro? Dá uma olhadinha aí agora, nesses 4 versículos. Vê se você consegue entender aí e achar e já responder qual foi a motivação de Lucas e qual foi o propósito de Lucas. O prefácio de Lucas é produto da inspiração divina e já traz muitas informações para todos nós. A primeira, a motivação de Lucas. Tão importantes são os acontecimentos acerca de Jesus, que muitas pessoas já têm lançado mão da tarefa de reunir numa narrativa as informações acerca de tais acontecimentos. Veja o versículo de número 1. O propósito, a motivação. Muitos ouvem que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizavam. A motivação de Lucas foi fazer uma pesquisa que pudesse colaborar com Mateus, que pudesse colaborar com Marcos, que pudesse colaborar com João. Essas pessoas estiveram também buscando informações acerca dos acontecimentos do nascimento de Cristo. No pleroma, no kairos de Deus, Cristo vem e estabelece. Já podemos ir embora.
Se somos uma igreja evangélica, devemos pregar sobre Cristo. Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Se somos evangélicos, temos no nosso coração, na nossa mente, as histórias de Cristo. Se eu saísse daqui agora e fosse ao seu encontro e lhe desse esse microfone para você contar as histórias de Cristo, qual a primeira história de Cristo viria agora na sua mente? O que você falaria de Cristo? Você saberia narrar, contar as histórias de Cristo cronologicamente? Ou você já está lá na morte de Cristo? A motivação de Lucas foi: vou organizar minuciosamente os fatos a respeito da história de Cristo. Foram testemunhas oculares que ele entrevistou, foram informações verídicas, veja no versículo 2, que ele buscou. Conforme nós transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, viram Cristo, conversaram com Cristo, aprenderam com Cristo, entenderam, os seus corações arderam a respeito do ensinamento de Cristo. A fonte do escrito do Evangelho de Lucas foram de testemunhas. Segundo, queridos, propósito desse livro. Assim, veja o versículo de número 4, e aqui eu gostaria muito que você começasse a grifar, pegasse uma caneta ou escrevesse no papel para depois você ler, para que você pudesse entender tudo que vai aqui até o final desse livro. Está no versículo 4. O propósito desse livro. Assim, equipado eu, Lucas, escrevo este evangelho para que você, ó Teófilo, e outros como nós, possamos conhecer, o que está escrito aí? Olha, possamos ter plena certeza das verdades em que fostes instruídos. O evangélico não tem dúvida, o eleito não tem dúvida, o cristão não tem dúvida. Nós temos plena certeza do evangelho. É a letra daquele hino que nós cantamos: mas eu sei quem tenho crido, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu creio nas histórias de Cristo. Eu creio que Cristo veio, não é só um Cristo histórico. Eu creio no Cristo que voltará e levará a minha igreja. Eu creio que não estou órfão. Eu creio naquilo que eu fui instruído. Meus irmãos, quero dizer algo para você nessa noite. Você tem que crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. Você não pode ter dúvida se você vai para os céus ou se você não vai. Você não pode ter dúvida da existência de Cristo, do evangelho da graça, que é poder, que é restaurador. O propósito desse evangelho escrito para Lucas, por Lucas, foi afirmar a Teófilo e a todos nós que devemos conhecer a verdade exata no tocante às coisas nas quais já recebemos instruções, já cremos. Então não duvide do evangelho, não duvide do poder da existência, das histórias, dos fatos descritos nos evangelhos. Aqui nos evangelhos nós temos histórias, e nós vamos ver, de pessoas sendo curadas, cegos vendo, leprosos sendo curados, paralíticos andando. Aqui nessa história dos evangelhos, você vai ver a história da multiplicação dos pães. Você vai ver alguém andando sobre as águas. Você crê nisso mesmo, que Pedro andou sobre as águas? Que ele quebrou a lei da física aqui, e Jesus falou: vem. E ele foi e andou sobre as águas, e depois ele afundou. Quantas histórias nós temos nos evangelhos, que é possível que alguns até mesmo tenham dúvidas. Então eu quero dizer para você que a finalidade tanto de Marcos, de Lucas, de João, está no versículo de número 4 aí, para que você tenha plena certeza. Tenha plena certeza
que o Evangelho é poder. Tenha plena certeza que Ele vai modificar a sua vida, que Ele vai te dar um novo coração, que Ele vai te dar uma nova vida, que Nicodemos vai estar diante de Jesus. Tenha plena certeza nisso. Tenha plena certeza que nenhum outro sinal será dado, senão o sinal de Jonas. Tenha plena certeza que nos últimos tempos, nos sinais, nós teríamos doenças, enfermidades, lutas, guerras, ranger de dentes. Tenha plena certeza, em Mateus capítulo 24, que aborda os sinais, os princípios de dores. Nós vamos ver em Lucas esses princípios também. Tenha plena certeza que Jesus está voltando, que você está perto de estar com Jesus. Tenha plena certeza. Meus irmãos, o verso 1 começa dizendo: visto que muitos têm empreendido redigir uma narrativa concernente às coisas que se cumpriram entre nós. A intenção de Lucas seria, visto que outros têm feito um trabalho semelhante a ele, e que ele faria também como historiador eclesiástico. Houve um pastor do passado chamado Eusébio, e Eusébio ele falava o seguinte: parece, na opinião de Eusébio, que Lucas está dizendo: eu remediarei o que os outros tentaram fazer temerariamente, corrigirei os que os outros escreveram. Mas não é bem isso em que Lucas está colocando aqui. Não obstante, uma leitura imparcial dos versículos 1 a 4 revela imediatamente que Lucas não diz isso, que ele queria fazer um evangelho melhor, superior aos outros, mas diz aqui: farei, pelo contrário, lançarei, pelo contrário, também mão de tarefas de escrever uma narrativa concernentes a essas coisas. O que Lucas está colocando no versículo de número 1 aqui, é que ele estaria contribuindo para consolidar as histórias do Evangelho, as boas novas que transformam vidas, que modificam as pessoas. Lucas escreve: muitos empreenderam, muitos também escreveram estas narrativas. Por isso os evangelhos são sinóticos, são parecidos. Quem eram esses muitos? Mateus estaria incluído. Possivelmente Mateus tenha sido uma fonte de pesquisa de Lucas. Ele usou o evangelho de Mateus, porque quando você lê o evangelho de Mateus, você vê uma linguagem direcionada para a sinagoga, para os judeus, para aqueles que tinham consciência e conhecimento do Velho Testamento. Então ele vai a Mateus, fonte de pesquisa dele, parte do evangelho de Mateus. Mas é provavelmente que ele utilizou as obras escritas pelas testemunhas oculares que Mateus utilizou, que Marco utilizou, utilizando o material de Marco com muito que havia intentado redigir a narrativa. Ele vai aprofundar algumas narrativas do Evangelho de Marcos. Além do mais, uma vez que o relato escrito em hebraico ou em aramaico certamente sublinhava a narrativa de Lucas, de natividade, capítulo 5, 1:5 a 2:52. A gente vai entrar nessa questão da natividade, nascimento de dois gigantes da fé. Não há evangelho sem mencionar João e sem mencionar o nascimento de Jesus Cristo. Então a sua história, na sua cabeça, precisa ser organizada através da história dos evangelhos, narrando o nascimento de João, o precursor de Cristo, e ao mesmo tempo da gravidez de Maria. São assuntos que a gente vai tratar, sermões que virão aí. Lucas redigiu uma narrativa concernente a essas coisas, e ele então vai mostrar à luz de todo o evangelho dele como fonte histórica. Então, se você fosse perguntar qual é a fonte de Lucas, a história, fonte histórica. E isso traz um peso muito bom para todos nós. Não como ocorrências casuais, a história não casual, mas o resultado de uma série de circunstâncias que vão demonstrar o plano divino, isto é, as profecias vinculadas ao VT se cumprindo no Novo Testamento. Veja, irmãos, naquele tempo as pessoas só tinham o Velho Testamento. Nós estamos aqui redigindo o Novo Testamento.
E a fonte histórica vai em Isaías, vai em Ezequias, vai nos profetas, que vão predizer o nascimento de Cristo. O verso 2, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares da palavra. Note que Lucas não se inclui nessas testemunhas oculares. Ele vai buscar outros que foram testemunhas oculares, que viram os relatos, que participaram dos relatos. Lá à luz de 1 João 1:1, é evidente que o termo testemunhas oculares inclui também testemunhas auriculares. Qual a diferença de ocular para auricular? Muitos ouviram do poder do Evangelho. Irmãos, evangelizar, vocês vão ver. Evangelizar leva a igreja a avançar. O projeto de Deus para a igreja é que ela seja uma agência evangelizadora. E aqueles que estavam à beira do caminho, iam falando, iam anunciando, e o evangelho ia se propagando, espalhando por toda parte que se havia. Lucas também vai consultar pessoas que ouviram. Entre essas primeiras testemunhas estão os apóstolos Pedro, Mateus 16, 13 e 20, João 21, 24, os fatos dos 12 discípulos, João 15, 27, os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, as mulheres, Maria, Madalena e tantas outras mulheres que participaram proativamente do ministério de Jesus Cristo. Lucas foi lá entrevistar essas mulheres. Eu sei que nós levantamos cedo, a mãe de Jesus, a outra Maria, a Joana, e quando nós chegamos lá, não estava mais o corpo de Jesus. E um anjo para o lado de fora, que havia removido a pedra, disse: vai a tal lugar, e lá vocês verão Jesus Cristo. Você imagine essas mulheres contando essa história? Você imagina? Eu quero que vocês comecem a andar pelos evangelhos assim, a sentir o pulsar do coração das personagens, a ver aquilo que as personagens viam, a sentir o cheiro de Jesus, a ver o oceano, as ondas, o barquinho, a fala de Jesus. E por que, irmãos? Só existe uma maneira de ensinar evangelho. São histórias. E são narrativas. É diferente de Deuteronômio, agora são narrativas. Eu vou ler narrativa para vocês. Aqui nós estamos no prólogo, mas a partir do sermão que vem serão narrativas. E a primeira narrativa vai ser de um sacerdote de mais de 80 anos, top, abençoado, o sacerdote Zacarias. O que você sabe da história do sacerdote Zacarias? Domingo que vem. Verso 3, dê uma focada aí. O versículo de número 3 mostra que Lucas quer não só que seu tratado seja completo, mas também exato. Porventura foi por esta mesma razão que quando ele apela para as fontes semitas, por exemplo, os relatos da natividade, ele deixa a fraseologia e o estilo virtual intocado. Ele vai trabalhar com cenas, palavras dentro do sentido semítico para o grego. Ele escreve um relato bem ordenado. Segundo o sentido da palavra ordenado é usado no original uma narrativa bem coordenada. O evangelista, então, ele passa a sequência para demonstrar a história exata. Ele descreve a história exata. Por exemplo, se nós fôssemos contar a história de Fernando Henrique Cardoso, que foi um presidente da República, provavelmente você poderia abordar o seu caráter político, poderia abordar o seu caráter militar, social, econômico, ou simplesmente abordar que Fernando Henrique Cardoso foi o pai do real. Mas não é assim que Lucas está trabalhando aqui. Cada ano, ainda cada mês, sequência cronológica exata,
ele vai descrevendo os fatos. Então, irmãos, ler o Evangelho de Lucas é ler de forma diferente de Mateus, de Marcos e de João. Ele é um historiador, ele é um médico, ele é um pesquisador, ele é um cientista e ele é detalhista na transcrição do seu Evangelho. O verso 4, que é a finalidade desse texto, a fim de que você conheça ou venha conhecer a verdade exata acerca das questões concernentes a qual você recebeu, é evidente que ele está trabalhando aqui para uma pessoa específica. Ele tem em mente, eu já falei, Teófilo. Teófilo. Talvez até aquele mesma boa quantidade de informação sobre a doutrina cristã, ele estava trabalhando para que Teófilo não tivesse dúvida no seu coração. Porque ele vai escrever Atos. Ele não termina só no Evangelho de Lucas. Ele faz uma segunda obra dedicada a este amigo Teófilo, que é a história da igreja, Atos dos Apóstolos. Lucas, ele considera a verdade como sendo significativa, evidente à luz do verso de número 3, como a gente já leu. Para ele, Teófilo deveria conhecer, ou vir conhecer os exatos fatos, para que ele não pudesse ter dúvida a respeito da salvação, da plena glória de Deus e da transformação da sua vida. Meus irmãos, quando a gente lê a Confissão de Fé de Westminster, a gente chega no capítulo 1 da Confissão de Fé, que fala das Escrituras Sagradas. A grande pergunta é: você lê a Bíblia? Por que você lê a Bíblia? Por que a Bíblia é alimento para a alma e ela deve ser a principal exposição do culto? A confissão diz assim sobre o nome de Escritura Sagrada ou Palavra de Deus escrita. Inclui-se agora todos os livros do Velho Testamento, todos os livros do Novo Testamento, dados por inspiração de Deus para serem regra de fé e prática. E dentro dessa primeira afirmação aqui do capítulo 1, eu tenho que ressaltar duas palavrinhas só rapidamente. Primeiro, inspiração. O que é inspiração? Saiu de dentro do coração de Deus para o teu coração. E a segunda palavra, regra de fé e prática. Regra significa metro, medida, padrão, norma, tamanho. Se nós precisamos modificar ou encontrar a resposta para o nosso ser, para a nossa vida, a palavra de Deus é a norma, é a regra, é um método. Dito isso, você tem no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, você tem 39 livros. De Mateus a Apocalipse, você tem mais 27 livros. Quantos livros nós temos na Bíblia? 66. 66 livros. Para que existe tantos livros? Aliás, o significado da palavra Bíblia é biblioteca. Você tem uma biblioteca à sua disposição. João capítulo 5, 39 diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de mim. A Bíblia, a palavra de Deus, os livros santos estão aí para produzir a vida eterna. 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia, ela existe para corrigir, repreender, educar, preparar, ensinar. Daqui a pouco eu vou falar numa palavra no finalzinho chamada catequese. Guarda essa palavra aí, porque tem muito crente que tem pânico dessa palavra, tem medo dessa palavra e associa essa palavra com uma outra fé. Catequese. O que é catequese? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. 1 Tessalonicenses 2,13 diz: outra razão ainda não temos para incessantemente dar graças a Deus, que tendo-vos recebido a palavra que de nós ouviste, e que de Deus acolheste,
não como palavra de homens, e sim como, em verdade, palavra de Deus, o qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes. Então aqui em 1 Tessalonicenses diz, não há outra razão de não ler a Bíblia, a não ser para dar graça incessantemente a Deus. Obrigado por Lucas, pela sua motivação de averiguar os fatos cronológicos, históricos, e por apresentar ao seu amigo Teófilo fatos que ele vai fortalecer a sua plena certeza e difundir a verdade instruída em seu coração. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12 diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas diante revelação de Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo. Paulo ardia o seu coração e dizia assim, eu me tornei um missionário, um doulos, um servo. Outra palavra importante que eu quero falar até o final é servo. Guarda essa palavra, catequese servo. Mediante aquilo que eu aprendi da revelação de Jesus Cristo. O coração daquele homem ardia, como o nosso coração deve arder também. Muito bem, queridos, vamos terminar nosso prefácio. É só o prefácio hoje. Nessa noite vimos que Lucas, ao escrever o seu evangelho, nos apresentou dois fatores. Quais são os dois fatores? Motivação e o segundo fator, propósito. O prefácio mostra a motivação e o propósito. A motivação em fazer da sua pesquisa minuciosa os acontecimentos narrados a respeito de Cristo, que muitas pessoas, outros autores lançaram a tarefa também de reunir essas informações. O propósito, que Teófilo e eu e você pudéssemos conhecer e ter plena verdade naquilo que nós somos instruídos. Assim, apresenta o seu objetivo de que o Evangelho de Lucas ressalta a revelação especial e todos os livros do Velho e do Novo Testamento são inspirados por Deus como regra de fé e prática. Ao final desse sermão, vimos algumas diretrizes que podem nos ajudar a estudar os evangelhos. Duas diretrizes, primeira e segunda. A primeira diretriz é que as coisas que se cumpriram entre nós, veja aí, os fatos, as coisas que se cumpriram entre nós, é consolador saber que a história, inclusive de nossa própria vida. Deixa eu dar uma respirada aqui. Você saberia narrar a sua própria história? Você saberia que a sua própria história, a nossa própria história, tem uma razão dentro do plano de Deus? Eu era daquela cidade, eu ia àquela igreja, eu cantava aqueles cânticos. Qual é a história da sua vida? Qual é a história hoje, nesse momento da sua vida? Como você está escrevendo a sua história? A nossa história não terminou ainda. A nossa história, ela é contínua. E dentro da nossa própria história, nós entendemos o plano de Deus, e isso não anula a nossa responsabilidade humana também dentro da história. Tem uma citação em Lucas 22, nós vamos chegar lá, porque o Filho do Homem, na verdade, lembra daquela história, daquela narração, de que Judas traiu Jesus Cristo? O que vai acontecer? Há uma citação que diz lá, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado, mas ai daquele que por intermédio de quem ele está sendo traído. E Atos 2:23 diz assim, sendo ele entregue pelo determinado desígnio em presença de Deus, vos mataste, crucificando por mãos iníquas. Não ablanda a ação de Judas, o traidor, o filho da perdição, nem aquelas mãos que condenaram o Senhor Jesus, sendo chamado eles de mãos iníquas. Dentro da sua história, da minha história, da nossa história,
Nós estamos vivendo um projeto de Deus, mas nós temos as nossas responsabilidades. Você tem a sua responsabilidade nessa história. Segundo, o que esse texto nos ensina? Servos da palavra, olha a palavra servos. Não deve haver outra distração maior que venha a ser um passatempo predileto. Qual é o seu passatempo predileto? Ir ao parque da cidade? Andar de bicicleta? Fazer trabalhos manuais? Qual é o seu passatempo predileto? Ficar olhando, jogando no celular? Ficar distraindo na sua rede? Tem gente hoje, irmãos, que passa o dia todo olhando o celular. O passatempo predileto dessa pessoa se chama celular, se chama mídia. Qual é o seu passatempo predileto? Preste atenção que eu vou dizer agora, abra bem o seu ouvido. Se esse passatempo predileto está te escravizando, está acima da palavra de Deus. Porque para nós o passatempo predileto não pode impedir de sermos servos da palavra de Deus. Todo eleito é servo da palavra de Deus. Todo eleito tem que ler o Evangelho. Todo eleito tem que saber da palavra de Deus. Todo eleito tem que saber de cor o que a Bíblia diz. Tem que ter intimidade com o Pai. O seu passatempo predileto a partir de hoje se chama a leitura dos Evangelhos, apresentado minuciosamente por testemunhas oculares, auriculares, testemunhas que ouviram e participaram da história bíblica. Como você entende isso ao ler a Bíblia? Eu estou ainda no prefácio, gente. Motivação e propósito. Você é um servo da palavra de Deus? Um escravo da palavra de Deus? Você sabe por que tem muita gente ansiosa? Porque ainda não entendeu o que Jesus Cristo diz. Tá, nós vamos ler aí. A história de Jesus Cristo diz assim: lançai sobre mim toda... Porque eu... Você já entendeu isso? Você sabe que tem muita gente estressada, com peso, porque não entendeu o que o próprio Jesus disse. O que Jesus disse? O meu jugo é, o meu fardo é, mas eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, eu tenho. Eu não vou àquele que pode. Você é servo da palavra de Deus. E eu quero dizer que existem duas formas de ser servo da palavra de Deus. Pode anotar aí. Aquele que é um servo construtivamente. Você já ouviu essa palavra dentro de uma outra palavra chamada crítica construtiva. Eu estou pegando essa palavra e colocando servo da palavra de Deus construtivamente, porque o oposto é destrutivamente. O que nós temos hoje são crentes que estão usando a palavra de Deus, deformando a palavra de Deus, em vez de construir, destrói, e aí destrutivamente está sendo usada a palavra de Deus para confirmar pecados, para confirmar desvios, dolos, erros, afastar-se daquilo que o Senhor Jesus diz, usando a própria palavra de Deus. Reverendo, me dê um exemplo, te dou um exemplo. Quantas pessoas falam assim: mas a carne é fraca? Ele não sai dessa palavra, ou ele para naquela assim: posso todas as coisas, sou livre. Ele não vai além disso. Quando ele afirma que a carne é fraca, ele está dizendo assim: eu não consigo vencer a minha fraqueza. Mas a Bíblia continua dizendo, o Evangelho continua apresentando: a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Construtivamente ou destrutivamente? Irmãos, quantas igrejas estão prestando um desserviço à obra do Senhor? Eu louvo a Deus pela sua vida aqui nessa noite, porque você está embasado na palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, porque nós estamos estudando o Evangelho, a palavra do Senhor. Mas quantas pessoas estão querendo ir
Um culto em que ela quer ouvir algo que agrada ao seu ouvido, trabalha com a sua autoestima, trabalha com a teoria da prosperidade, corrente de pensamento positivo. Sinto muito, eu não tenho muito a te dizer, a não ser o que a Bíblia diz. Hoje, quais são os aspectos fundamentais desse sermão para a nossa vida? Primeiro aspecto, a religião cristã não é uma questão de mitos e lendas escritas para enganar os seres humanos. Os fatos apresentados na Bíblia são comprovados pela historicidade real e concreta. Eu creio na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. Não vem com historinha de lenda, de mitologia, de pá de socialismo, de filosofias, de outras crendices. Para o cristão, a Bíblia é absoluta. Você tem que colocar isso na sua mente, para que você não possa relativizar a palavra de Deus, os escritos do Senhor, porque senão a religião cristã será formada de mitos, de lendas, do ópio do povo, para enganar o povo. Fatos apresentados na palavra de Deus são comprovados, são concretos, tiveram testemunhas oculares e auriculares. Os evangelhos são tão poderosos que Deus utilizou 4 autores diferentes, Mateus, Marcos, Lucas e João, para registrar os fatos históricos que transformaram a história da humanidade. Devemos agradecer a Deus por haver preparado homens como Lucas e os demais evangelistas com seus diversos talentos para escrever os 4 evangelhos. O que você faz com isso? Segundo, o cristianismo não destrói a cortesia, nem justifica a rudeza. O evangelho é a essência, o evangelho é nobre. O evangelho transforma o ser humano, não importa a classe social, não importa a cor, não importa o seu sobrenome, não importa se ele é excelentíssimo, doutor da comarca tal, ou se ele é um inculto. Quantas e quantas vezes as pessoas querem ouvir do evangelho? Ele quer ouvir do evangelho da graça. Ele não quer discutir teorias de sociologia, de filosofia, de medicina, de ciência. Aí você entra com o evangelho que transforma a alma. Lembra da aula de hoje que nós falamos na escola dominical? Há uma alma por trás daquela pessoa que carece. A minha alma tem sede de Deus. Então, meus irmãos queridos, não há outro caminho senão a pregação do evangelho da graça. Por isso vamos estudar a partir do domingo que vem o Pacto de Lausanne. Eu quero convidar você que está aqui a vir à escola bíblica dominical. Venha estudar a revista. Hoje nós fizemos a chamada da lição da revista Pacto de Lausanne. O que você sabe de Pacto de Lausanne? O objetivo do Pacto de Lausanne, depois da conferência de Westminster, há 48 anos, em 74, foi promover a pregação integral do Evangelho entre as nações. Venha estudar. Terceiro, a maior preocupação dos eleitos deve ser profundamente com seus irmãos. Dá licença, com licença. Deixa eu falar algo para você que é meu irmão. Todos vocês hoje são meus irmãos que estão aqui. A minha preocupação e a preocupação de Lucas, de Paulo, de Pedro. Já estudamos Pedro. E lembra que quando nós estudamos Pedro, a primeira carta de Pedro, Pedro chega a escrachar e dizer: eu me preocupo com o eleito, com o não eleito estou nem aí. Então a minha preocupação é com você que está aqui. Com a importância de um eleito e de ter um relato minucioso dos evangelhos. O cristão que é o intuito de conduzir os seus semelhantes ao conhecimento da verdade. Irmãos, a minha responsabilidade como pastor da igreja é pregar a verdade de Deus. Doa que doer, custe o que custar. É dizer para você, você é um filho de Deus através de Cristo Jesus. Portanto, conhecer o evangelho é um pré-requisito de todos os evangélicos. Quantos anos você tem de nascido de novo? Quantos anos? Você saberia contar a história da graça?
Muita calma nessa hora. Calma. Como eu devo contar a história da graça? O presbítero Fred, em um de seus sermões aqui, ele mencionou profundidade, grandeza. Então é isso que eu quero voltar na fala do presbítero Fred. Pregar a história da graça com lateralidade e profundidade. É saber a história. Mas não é só a história, moço. A história é lateralidade. Você sabe que Cristo nasceu, você sabe que João existiu, você sabe dos milagres, dos discípulos, da história, que Cristo vai voltar, isso é história, você sabe. Agora, e a profundidade dessas histórias? Você sabe qual que é a profundidade da história do Evangelho? Chama-se doutrina. Cada história tem a sua doutrina. Por exemplo, pastor, me dê um exemplo. A morte de Cristo. Qual é a doutrina da morte de Cristo? O que está vinculado à morte de Cristo? E Cristo foi diante de Pôncio Pilatos, foi condenado, foi crucificado, ao terceiro dia ressurgiu. Qual é a história da morte de Cristo? Irmãos, remissão, justificação, adoção, escatom, volta de Cristo, senhorio de Cristo. Nós precisamos entender a profundidade vinculada à doutrina. E para terminar, queridos, a história, a igreja que negligencia a instrução, aí vem aquela palavra que eu coloquei, catequese, catequética. A instrução catequética ou a catequese significa instrução. A igreja que negligencia a instrução, ela é a culpada quando as forças se esfriarem. Igrejas frias, igrejas que não crescem, igrejas que não amam, igrejas que não têm desenvolvimentos na cidade. As instruções deixadas por Jesus são objetivos inerrantes das Escrituras e elas precisam serem ensinadas. Catequese, ensinar para que a igreja não perca a sua energia pelo Evangelho. Irmãos, ser uma igreja que evangeliza é ser uma igreja que tem dinamis, tem poder. A igreja sempre terá vinho novo. Você sabe o que é vinho novo? Almas novas, pessoas novas, pessoas que trazem para o centro da igreja a alegria de ter encontrado com Jesus. Igreja que tem vinhos novos, tem novos membros, tem novos sonhos, tem novos projetos. Que Deus nos ajude a estudar todo esse Evangelho. Agora você está preparado para, a partir de domingo que vem, na Santa Ceia, iniciar as narrativas do Evangelho de Lucas. Que Deus nos abençoe. Amém?